Está começando mais um... Na verdade, não está começando o CDQ News, porque nesse final de semana agora rolou a Feira de Quadrinhos BH e teve um momento muito legal com o Vitor Cafage e o Sidney Guzman. Então a gente quer mostrar para vocês, a gente fez um apanhado dos melhores momentos. Mas semana que vem a gente vê de novo. Gostaria de chamar neste momento, neste palco maravilhoso, Vitor Cafage. Onde você se esconde? E junto a ele, Sidney Guzman. Eita, sua nata da sociedade. Uhul! Que isso, a gente tá muito chique. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Beleza. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? E aí, Sidney, tudo bom? Beleza, Vitão. Obrigado, pessoal da Casa dos Quadrinhos aí pelo convite. Vamos trocar uma ideia com o Vitão. Coloquei agora há pouco nas minhas redes sociais. O pessoal chega aí para fazer barulho com a gente, para assistir esse papo comigo, com o Vitor aí. E vai ser um barato. Tem muita coisa para contar. Tem muita história junto com esse rapaz aí. Eita, já são muitos anos de amizade, de trabalho juntos. Sim, essa amizade maravilhosa que vocês têm, né? Sidney, Vitor, conta um pouquinho dessa história de como tudo começou. Pode ter palavrão, Vitão? Aqui não sei, né? Aqui nós Acho somos que não. family Acho friendly. que não. Imagina que a gente tá dentro de um quadrinho da Turma da Mônica. Não pode. Não, então tá, então eu faço pi. Então eu faço pi, papu, Coloca caveira, trovão, jogo da velha. Então, a história começa... A amizade começa antes de uma relação profissional, né? Eu tava em 2009, eu ia fazer o MSP 50, que era um livro em comemoração aos 50 anos do Maurício de carreira, e eu tava procurando autores para colocar nesse livro. E eu não queria só autores consagrados, eu queria autores que estavam começando e tal. E eu tinha acabado de ler um pouco do Penny Parker, do Vitor, e também uma história que ele tinha feito, quem me mostrou foi o Estevão Ribeiro, como é que é o nome do álbum, Vitão? Pequenos Heróis. Pequenos Heróis. Eu falei, nossa, esse moleque desenha muito. Arrumei o telefone dele e liguei para convidá-lo para fazer uma história do MSP 50, né? E aí vou deixar o Vitor contar agora, porque teve autor que surtou, quando o Vitor fez uma pose, fez uma fleuma, né, Vitão? Conta aí, Vitor, como é que foi? É porque foi engraçado que você mandou um e-mail se apresentando numa sexta-feira, né, falando quem que você era e tal, eu já conhecia você de nome, e falando sobre um projeto que você queria conversar melhor comigo sobre ele. Pedi meu telefone, só que eu só vi esse e-mail no sábado de manhã. E seu e-mail, né, pra gente, né, ter certeza que eu tava falando com o Sidney mesmo, era Sidney@Turma-da-Mônica e tal. Não era nenhum alguém se passando por você, né, era nenhum Sidney@Ball, assim. Aí falei, bom, é ele mesmo, respondi, mandei meu e-mail, meu telefone, crente que você só ia me ligar na segunda, né, porque era seu e-mail de trabalho e tudo. Não deu 5 minutos, o telefone tocou lá em casa, e aí era você, e aí você explicou o projeto, né, do MSP 50, que era projeto em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício, que estava chamando 50 autores. Você falou que eram histórias de no máximo 5 páginas, e acho que você já tinha convidado, acho que você já estava até recebendo algumas histórias na época. Exato, você falou assim, você pode fazer qualquer história com o personagem do Maurício que você quiser, eu só prefiro que você não faça com o astronauta, porque já tem vários astronautas já. As pessoas te mandavam antes uma sinopse, quantas páginas iam precisar e qual era o personagem, para você já ir montando, né, que a gente chama de boneca do livro, né, que é você ir montando as páginas e tudo, qual história, para não ficar 5 histórias do astronauta seguidas e tal. E eu lembro que enquanto você falava, eu já pensei comigo, o astronauta não vai ser mesmo, né, nem de longe um dos meus favoritos. E aí, é engraçado que eu não sortei, assim, eu comecei já a pensar em que história que eu ia fazer e qual ia ser o personagem enquanto falava com você. E aí você falava os nomes das pessoas que já tinham sido chamadas, né? Tinha o Fabiabu, Ziraldo, Ivan Reis, Renato Guedes, Elaerte, era um grande nome, tá? Oi? Angeli, já eram grandes nomes assim.
E eu lembro de eu pensando assim, enquanto você falava os nomes, eu falando, ao mesmo tempo que eu ficava com medo, tipo assim, eu tinha uma outra voz dentro de mim falando, Vitor, você vai arrebentar, cara, você vai fazer melhor do que esses caras todos, você vai fazer a melhor história desse negócio. Ao mesmo tempo, a outra voz do outro lado da minha cabeça falava assim, Vitor, só não estraga tudo, cara. Por favor, não estrague tudo. Ela já começava a mostrar manchetes, assim, tipo, artista mineiro estraga homenagem a Maurício de Souza, 49 histórias boas e uma ruim. Mas eu não dei muito ouvido para esse lado de cá. E aí, sentei e fiz meu trabalho. No mesmo dia, eu já sabia que história que eu ia fazer, né? E escolhi o Chico, que era o meu personagem do Maurício favorito. É muito legal porque, assim, como era uma coletânea, eu sempre gosto de abrir com uma história muito poderosa e fechar com uma história muito poderosa, né? Eu tinha um intervalo para fechar o livro, para voltar de férias, e eu tirei mini férias em julho e eu voltava para fechar o livro para a Bienal. E eu estava em Caldas Novas, em Goiás, quando o Vitor manda, eu lembro que eu tinha um BlackBerry, a nossa conexão era muito ruim no hotel. Aí eu falei, baixei, aí demorou para baixar, na hora que baixei as páginas, eu falei, nossa. Aí eu li, eu falei, bom, essa história vai fechar o livro, certeza. Aí eu peguei e mandei pro Maurício. Eu mandei Mas antes você me ligou. Exatamente. Antes eu liguei pro Vitor. Bota a pia aí, vai, Vitão. Aí foi o outro lado da história. Eu tinha acabado de fazer a história, entreguei no último dia do prazo, pouco depois de 6 horas, né? E eu naquela minha ideia, Sidney deve ter saído do trabalho às 6 horas, só vai ver isso amanhã, né? Já devia ser umas 6h40. E eu fiz a história, eu tava feliz com ela, mas sempre inseguro, né? Mesma coisa, eu mandei o e-mail pro Sidney, acho que não deu 5 minutos, 10 minutos, meu telefone tocou. Você não sabia que eu tava de férias, eu lembro disso, você não sabia que eu tava de férias. Não sabia É verdade, mesmo. é verdade. A minha perna bambeou na hora, né? Falei, nossa, pra ele tá ligando de volta agora, deve ser que o trem tá muito ruim. Deve ser, pô, larga tudo, começa outra agora, que você tem que entregar amanhã, porque não podia perder tempo, né? A notícia ruim vem mais rápido, assim. E aí eu atendi, e aí assim que eu atendi, o Sidney, acho que a primeira coisa que ele falou foi, Vitor, vai tomar água. Já que não podemos falar palavrão, vai tomar água. Era só Mas foi desse jeito, exatamente isso. Aí o começou Vitor a falar vários palavrões tá no meio dos palavrões, eu fui entendendo que esses palavrões eram elogios. Esses palavrões eram cumprimentos, assim, por um trabalho bem feito. Era de emoção. Mas no início eu fiquei, nossa senhora, caguei tudo, cara. Caguei reportagem de artista mineiro, estraga homenagem. Foi muito engraçado. Falei, nossa, caguei tudo. E aí o Sidney falava um palavrão atrás do outro, aprendi vários palavrões novos naquele Mentira, sabia tudo. E aí eu fui entendendo que ele tinha gostado. E aí eu fiquei feliz, agradeci, tal. Eu lembro que depois até que eu desliguei o telefone com o Sidney, eu liguei o computador de novo, olhei a história de novo, falei, nossa, não é que ficou boa mesmo? Porque eu estava muito seguro de mim. Mas assim, a princípio eu achava que o Sidney fazia isso com todo mundo. Normal, ele deve ligar para todo mundo. Depois que recebe a história, ele deve mandar eles tomarem água. Não, mandar tomar. E aí logo depois eu ligo pro Maurício, eu mando pro Maurício a história, falei, dá uma olhada nisso. E aí fui lá curtir a piscina de água quente, tá, bonitão, lá na noite, você pode ficar na piscina à noite lá, né? Tocou o telefone, é o Maurício, falei, pronto, agora é minha vez, né? Falei, vou ter que voltar de férias, aconteceu alguma coisa, cara. Aí o Maurício ao telefone falou assim, Sidney, eu falei assim, Maurício, e aí, tudo bem? Ele falou, quem é o Vitor Cafage? Aí eu falei, é um rapaz assim, assado. Ele falou, eu quero casar com ele. Eu falei, olha só. Estamos casados desde então, como vocês podem ver. Desde aquela linda história do Chico Bento, teve 3 Graphics MSP junto ao lado da Lu Cafage. Agora tem Franjinha Contato, teve um filme no meio do caminho, vai ter um segundo filme no meio do caminho. Olha, que tanto... Então, Memórias do Maurício. Mônicas. Mônicas. Então, a parceria rendeu.
Mais do que isso, a gente se tornou muito, muito bons amigos. Mais do que isso, eu virei padrinho de casamento dessa figura aí. Tenho muito orgulho disso. Porque e que casamento, hein? Ele brinca, ele fala que eu sou padrinho dele, mas na verdade não. Eu sempre falo isso, eu só coloquei o Vitor na maior vitrine que o quadrinho nacional tem. E o Vitor foi lá e fez o resto, né? E continua fazendo, felizmente. Quando eu chamei o Sidney para ser padrinho, eu falei, cara, eu sempre falei que você é meu padrinho, agora você vai ser padrinho de verdade. Falou aí foi até durante uma CCXP, né? A gente saiu para jantar depois, a gente sempre fazia isso, pelo menos algum dia da CCXP, a gente, qualquer evento, na verdade, né? Que fosse em São Paulo, a gente dava um jeito de sair. Aí eu, minha esposa, a Paula, na época namorada, a família toda do Sidney, que a gente tem muito carinho por eles também. E aí, nesse dia, a gente estava comendo hambúrguer. Eu não lembro o nome da hamburgueria. Um que você já me levou outras vezes. A Chapa. Isso, esse mesmo. Aí ali, eu convidei o Sidney para ser meu padrinho oficialmente de casamento. Foi o primeiro padrinho chamado, se não me engano. E as meninas também, para serem nossas damas. As damas. Aí picamos a mula, fomos tudo para BH aí casamos menina, né? Só que beleza. Isso aí. Que maravilhoso. Deu tudo certo. Vitor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, você já estava, né, com outras obras suas autorais, né? Tinha um Valente, tinha outra. Como é que foi fazer essa divisão, tipo, que você já estava fazendo um sucesso com a sua própria obra, aí veio esse convite, aí fala, e agora? O que eu faço? Como é que eu me divido entre a minha obra autoral e fazer essas obras para MSP? O Valente, ele vem depois dessa do Chico Bento, né? Até prosseguindo a história, ficou legal a sua pergunta, porque depois que eu mandei essa história, né, o Sidney me liga um pouco depois, foi mais ou menos em junho, se não me engano, que eu mandei a história do Chico Bento para eles. Isso. E ele falou que o Maurício queria me conhecer, né? O Sidney também queria me conhecer, e a gente perguntou quando que eu podia ir lá. E aí, em julho, era férias, eu dava aula na época. E aí, em julho, nas férias, eu fui lá conhecer os estúdios Maurício de Souza, conheci o Sidney, conheci o Maurício. Foi muito legal. E a gente teve uma conversa desde aquele dia de fazer mais coisas juntos, né? Não sei se o Sidney já estava pensando em graphics, se alguma coisa já tinha uma sementinha ali na cabeça dele, porque depois ainda teve mais 2 MSP50, ainda teve o Ouro da Casa. Mas desde ali a gente falou, não, vamos fazer mais coisas juntos, vamos. E aí em 2010 surgiu o Valente, que era um quadrinho que eu fazia pro jornal o Globo, né, uma tirinha, e era muito tranquilo fazer o Valente, ela era semanal, então eu tinha bastante tempo para fazer elas, não era nada que afetava muito meu cronograma. O Sidney chama para fazer Laços, que foi quando eu comecei a dar aula na Casa dos Quadrinhos, 2011 foi o convite, a gente começou a trabalhar nela em 2012. Em 2012 eu dava aula na Casa dos Quadrinhos, eu fazia o Valente, eu e a Lu fizemos Laços, e eu ainda dava aula em Nova Lima também. E eu consegui fazer isso tudo, junto com a Lu, claro, mas quando eu olho para trás eu falo, gente, ser jovem é tão bom, você consegue fazer as coisas, passar as noites em claro, não sente nada, no dia seguinte pode passar de novo, mas foi bem tranquilo conciliar o trabalho autoral com o trabalho das graphics, até porque a gente se deu uma liberdade enorme para a gente trabalhar. E as graphics acabaram tendo muita história para contar, porque a gente... se eu escrevesse um livro sobre o que a gente passou nessas 3 graphics, foi uma loucura. Tem desde a origem do primeiro nome, porque em Laços, para quem leu Laços, deve se lembrar, os personagens começam vestidos como os personagens de Peter Pan, né? E aí o Vitor Alô originalmente queria um nome Garotos Perdidos. E eu falava, putz, mas é muito longo, tá? Eu queria um nome mais... A gente via de astronauta magnetar, né? Que é pá! Né? Eu falei, eu queria um negócio que tivesse a ver com a história, tá? Eu tava dormindo, cara, eu sou muito pilhado, cara, tava dormindo, madrugada, eu acordei, dei um berro na cama, falei, Laços! Laços! E aí, minha mulher falou, que sonho, é pesadelo, traz água, joga água nele, não sei o que e tal. Eu falei, não, é Laços, não precisa anotar. Ela falou, você tá sonhando, vai dormir. Eu falei, não, eu preciso escrever. Aí, bom, quando eu anotei lá, eu apaguei. Aí eu acordei, sei lá, 6 horas da manhã, Vitor, que eu te ligo. Acho que foi um pouquinho mais que isso, mas antes de 7. Aí eu ligo, Vitor, eu achei Laços! Ele gostou do nome. E aí tem uma história legal, né? Que ele fala, o Vitor gosta de Laços, ele fala assim, aí ele sugere uma outra palavra que tem muito a ver com Turma da Mônica, nós. Só que também de nós, né? Uhum. E aí falei, bom, esse duplo sentido pode ser legal, tal. Aí eu gostava mais de Laços, tal. Mas aí a nossa dúvida acabou quando
o Maurício escreve no prefácio, né, Vitão, que na Turma da Mônica os laços são muito mais fortes do que os nós. Então, Isso. aí fechou. E aí na segunda... A história já estava quase pronta, né? A história já e você lembra, Vitor, estava quase pronta, quando a gente decide por laços, a gente vai... Isso é uma curiosidade legal para quem está assistindo a gente. Eu volto na história e a gente começa a mudar alguns verbos para que tivesse ligação com laços, amarrar, não sei o quê. Então, quando eu conto isso em aula, o pessoal, caramba, eu vou ter que ler de novo. Porque o pessoal eu lembro que a Lu estava terminando a parte dela, aquele último flashback, né, que fecha a história, e ela não tinha feito ele ainda, ela estava acabando ali, enquanto eu estava colorindo, a gente estava vendo os balões, e ali ela desenha a Mônica com um lacinho vermelho no cabelo. E lições também foi você que deu o nome. Foi porque exatamente... Por causa do para casa. Porque o Vitor pega, vocês mineiros falam, o Vitor manda no roteiro, Vitor e a Lu, não, porque o para casa é o quê? Eu falei, que para casa, Vitor? Para casa. A gente fala que lição de casa. E aí quando eu falei, a obra inteira é sobre lições, né? Sobre lição de casa e sobre lição de vida. Eu falei, lições. E aí é claro que a gente caiu na armadilha de fazer L, cedilha e S no final, né? E aí a gente precisava do terceiro. Não podia fugir disso, né? E foi ser lembranças, mas a gente sempre brinca que... Porque durante Lembranças, que é o terceiro da trilogia, o Vitor tirou um apêndice, a Lu quebrou a mão que desenha, e eu tive deslocamento da retina do olho esquerdo. Os três no fechamento. Então a gente falou que podia chamar lesões, mas aí não ia ter o cedilha, então a gente deixou pra lá. Foi para dar emoções. Eu tenho uma dúvida, Vitor, que é o seguinte, o meu coração chora, tá, neste momento, porque eu queria muito saber sobre o fim de Valente. Como que é isso? Conta pra gente um pouquinho de toda essa trajetória de Valente. O Valente, ele surgiu no dia 23 de março de 2010, uma terça-feira, quando um rapaz do jornal Globo me mandou um e-mail falando que eles iam reformular todo o caderno de tirinha deles. E esse cara, ele já gostava do Penny Parker. Eu acho que até teve dedo do Sidney nisso. Se eu não me engano, ele entrou em contato com o Sidney pedindo nomes. Teve uma coisa assim, não teve, Sidney? Foi. É o Telenavega. Foi o Telenavega. Não, mas acho que esse cara pediu pro Télio. Exato. Então o Télio fala comigo, eu indico você, e aí eles entram em contato. Ele falou, procura esse cara aqui, ó. E aí eles adoraram. E aí acho que ele viu por alto, né, o meu trabalho no Penny Parker. Ele perguntou se eu tinha alguma coisa. E eu não tinha nada. E aí, aí eu falei, eu posso criar alguma coisa para vocês. Eu tava doido para pegar alguma coisa assim, para fazer um quadrinho regular, né? Eu já tinha feito a história do Chico Bento, mas era uma coisa curtinha que acabou ali. E aí o cara falou comigo, não, mas a gente não tem tempo para você criar uma coisa do zero agora. A gente precisa disso para já fazer uma reunião com a diretoria semana que vem para escolher as tirinhas novas que vão compor o caderno, o segundo caderno do Globo. Eu falei, se eu criar alguma coisa até semana que vem eu posso mandar? E aí ele falou assim, pode, mas não adianta você mandar só uma tirinha. A gente precisa de pelo menos umas 5 aí para ter uma noção melhor de qual que é o contexto da tira, do que ela se trata, qual é o tipo de humor, né? Mais ou menos quando a gente começa a ver uma série e as pessoas falam, não, assiste pelo menos uns 5 episódios, porque só no primeiro você não pega muito. E aí eu topei, aí eu fiz o Valente muito rápido. E aí o que eu parei para fazer na hora, eu falei, não dá para eu criar uma coisa do zero, um universo do zero, criar as regras de um universo do zero aqui, eu preciso contar uma história que meio que já está dentro de mim. Então aí, por isso o Valente, ele é quase uma autobiografia. Eu pego um determinado momento da minha vida e começo a contar a história a partir dali, misturando vários momentos, e todos os personagens 100% dos personagens são inspirados em pessoas que eu conheci. E aí fui fazendo o Valente, ele foi aprovado pelo jornal, eu mandei as 5 tirinhas. Eu fiz elas acho que em 3 dias ou 2 dias. Mandei para o jornal e aí foi aprovado e ele foi publicado no jornal durante 10 anos, mesmo tempo de Calvin Haroldo. E isso é legal porque Calvin Haroldo é a minha tirinha favorita da vida, né? E eu conheci Calvin Haroldo no jornal Globo. Então, outro motivo de eu querer muito pegar esse trabalho, ter minha tirinha no Globo era esse, era ter uma tirinha minha no lugar que um dia foi do Calvin Haroldo. Isso era muito simbólico para mim, mostrando que eu estava no caminho certo, no caminho legal, sendo fiel a mim mesmo. Então, e aí as coincidências foram essas. Valente durou 10 anos no jornal Globo e a última tirinha do Valente, inclusive, foi publicada no jornal no dia do aniversário do Bill Watterson, criador de Calvin Haroldo.
E aí Valente foi crescendo. Eu nunca soube, assim, no início eu não planejava nada, não tinha ideia de fazer livrinhos. Era uma tirinha de jornal que surgiu num prazo muito rápido e eu fui fazendo a partir dali. Acho que no meio da história que eu comecei a definir quantos livros seriam. Acho que quando eu estava no terceiro... foi quando eu estava no terceiro livro, que a Panini entra, né? O Valente começa a ser publicado independente. Isso. E aí, quando eu lanço o segundo livro, foi num Fast Comics, onde foi lançado também Astronauta Magnetar, a primeira Graphic MSP. Verdade. Nesse Fast Comics, a Carol Mota e o Érico da Panini vêm conversar comigo falando que eles estavam interessados, que a Panini estava interessada em publicar Valente. E eu não levei muito a sério isso, não. Mas eu falei, não, beleza, a gente conversa e tal. A Panini, né, publicar nacional, publicar um quadrinho independente, assim, era uma coisa muito inédita. Mas acabou que deu tudo certo. No ano seguinte eles começaram a publicar Valente. E aí quando eu fui assinar o contrato com a Panini, que eles lá falavam, quantos livros vão ser? Aí eu fiz uma conta de quantas ex-namoradas eu tinha, já que o Valente era meio que baseado nisso. Aí eu falei, tá, seis livros, fechou. Acabou que nem foi exatamente assim, né? O Valente tomou outros rumos da vida dele, acabou se tornando diferente da minha. E isso reflete muito no último livro, assim. O Sidney sabe qual que eram as minhas ideias para o final do Valente. Sim. E desde muito tempo eu compartilhava com ele, falei, Sidney, acho que eu já sei que o final do Valente vai ser isso, isso e isso. Eu lembro da gente em Curitiba conversando disso. Tava lançando o 4º livro, mais ou menos. E aí, mas aí o Valente tomou a vida dele para as mãos dele, ele realmente ganhou vida e quis tomar um rumo diferente daquele que eu estava planejando. Demorei um pouquinho para entender isso, mas no final que eu entendi, eu e o Valente tivemos uma conversa e aí ele me explicou o que ele queria e aí eu dei para ele o final que ele queria. Que não é um final, que é só uma despedida. Assim, eu sempre falo isso, né, Vitão? Eu falei para você que eu sabia qual era o final, e o final era outro. O Vitor foi muito corajoso como autor. Até o Rubem Júnior coloca aqui que ele sentiu falta do Valente, que ele torceu para ele ficar com a Cindy e depois ele entendeu o motivo de ser como é. Uma das minhas felicidades da vida é ter uma página original da obra. E eu lembro quando eu li, o Vitor pediu para fazer uma frase para a 4ª capa do último livro, né? Eu estava lendo o PDF e eu falei assim, o Vitor não vai conseguir chegar no final que ele tinha. Como é? Não dá tempo mais. Falta 1/3 do livro, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Quando eu vi, aí eu até falei com ele, eu falei, você foi muito corajoso, cara. Foi muito corajoso, deu um final muito digno para o personagem. Para quem trabalha com quadrinhos, sabe disso. Tem hora que o personagem se escreve, né, Vitor? O personagem, ele ganha vida mesmo. Ali ele não era mais o alter ego do Vitor. Ele era o Valente. E o voo do Valente é diferente do voo do Vitor. Então, foi muito, muito legal. Muito bom. E uma coisa linda, eu sempre falo isso pro Vitor. O Valente fez tanto sucesso, gente, que talvez seja o personagem brasileiro, talvez a Mônica tenha mais, sei lá, mas certamente de quadrinho, tirando o Maurício, é o personagem brasileiro mais tatuado, mas de longe. O que tem de tatuagem de Valente, cara? Nós aqui no chat aqui mesmo, a Desirê falou agora há pouco aqui que ela comprou Valente por minha indicação, Vitor, só que ela começou pelo álbum 3, aí ela falou com ele errado. Mas ela descobriu que você e a Lu são mineiras, que ela ficou mais feliz ainda, mandou um beijo para todo mundo e tal. E a Nami também fala que ela chora toda vez que ela lê o fim de Valente, em cima do cachorro dela, que se chama Valente. Valente. A Nami foi minha aluna na Casa dos Quadrinhos, super querida, está começando a carreira com quadrinhos agora também. Estou super feliz de vê-la participando do evento. É isso aí. Eu queria voltar um pouquinho mais no tempo, Sidney, porque eu, como fã, fui uma criança nos anos 80, e quadrinhos como Turma da Mônica sempre fizeram parte da minha vida. E eu sempre me acostumei com ter o quadrinho e o almanacão, né, que sempre que tinha. E depois de adulto, né, a gente é surpreendido com a ideia que vão lançar, vão entrar com essas ideias das graphic novels. E eu queria saber, Sidney, como surgiu essa ideia? Desculpa até se a pergunta foi muito clichê. Como surgiu isso? Porque percebe-se, eu sei que é uma obra para todos, sabe, adultos e crianças, mas para a gente que acompanhou, né, desde crianças, né, a gente que está mais velho, isso bateu na gente mais forte. E eu gostaria de saber se isso foi planejado, né, ou se isso foi uma ideia que vai que cola.
sabe? Eu gostaria de saber como surgiu todo esse plano de transformar esses personagens dos quadrinhos, né, que a gente comprava na banca em graphic novel. Tá, não, na verdade foi muito planejado. Na verdade foi isso, assim, originalmente não existia o plano da Graphic, mas quando eu lanço o MSP50, o primeiro que o Victor participa, eu tenho muito tempo de mercado, né? Eu comecei a escrever sobre quadrinhos em 1990, né? Então, e eu editava quadrinhos desde os anos 2000. Aí eu falei, peraí, aqui tem um caminho que está sendo trilhado aqui na minha frente agora, cara. Eu falei, cheguei pro Maurício e falei, Maurício, nós vamos fazer não uma trilogia, não um álbum, mas 3. Aí eu lembro que o Maurício falou assim, mas tem mais 50 autores publicando quadrinho no Brasil? Eu falei, tem, Maurício. Só que a gente publica independente, a maioria deles é independente, eu publicar fora do país e tal. E quando eu estava no segundo, já era um sucesso absoluto, os MSP50, eu falei para o Maurício, vamos esticar a corda agora. E eu vou passar para as graphic novels, eu vou terminar uma trilogia, porque nerd adora trilogia, eu sempre falo isso para audiência rotativa, né? Nerd adora uma trilogia. E eu falei, em 150 autores, eu vou testar alguns autores para trabalhar comigo em projetos mais longos. Aí eu vi o Vitor, eu vi o Danilo, eu vi o Chico, eu vi o Gustavo Duarte, falei, peraí, esses caras aqui são caras com quem eu quero trabalhar. Eu sei que eles gostam dos personagens do Maurício, são caras que são bons para trabalhar com o editor, porque isso é legal dizer, tem autor que não é bom para trabalhar com o editor. Tem autor que acha que o editor é inimigo dele. Então, para isso aí não dá, não tem jeito. E aí eu começo o projeto das graphics com um objetivo em mente, eu vou trazer de volta para o Maurício o leitor jovem adulto. É exatamente você, eu, o Vitor, o cara que lia a Turma da Mônica clássica, e falou, porra, de repente tem um astronauta perdido no espaço, quase morre, depois tem a Turma da Mônica atrás de uma aventura que eles vão passar a noite fora, e a ideia era justamente pegar os mesmos personagens do Maurício e mostrar que eles podiam funcionar para outro público. E desde então, o ano que vem a gente faz 10 anos de selo, já são 30 álbuns lançados, a gente vai fechar o ano, se tudo der certo, com 33, 2 filmes na conta, uma série de animação, uma série live action para sair. Então foi um feliz pensamento, eu sempre digo isso. Na hora que eu vendo a ideia para o Maurício, ele podia perfeitamente falar, não, eu sou o dono do mercado infanto juvenil com a Turma da Mônica Jovem, não preciso disso aí. E ele, felizmente, eu sempre falo, Maurício tem a visão além do alcance, para usar um termo bem nerd. Ele falou, não, você vai trazer isso aqui de volta. E eu lembro direitinho, por exemplo, quando ele leu, ele me dá liberdade total, gente, total. Ele só entra na hora de ler a HQ pronta para fazer o prefácio, ou quando eu faço questão de mostrar, vem ver como está essa página, não sei o que, eu vou contando para ele, né? E aí, quando ele leu Magnetar e quando ele leu Laços, ele falou, isso aqui dá filme. Eu falei, tá. E deu. Pessoal, nós estamos aqui com o Rafael, né, conhecido como Riku, o Goiaba. E ele, como vocês falaram, né, ele tem uma tatuagem de Valente. Olha lá. Olha aqui. Olha lá, então. Ô, Rafa, fala pra mim, como fã, o que te inspirou no Valente, você quis colocar na sua pele isso? O Vitor falou que é muito da autobiografia dele, mas eu acho que todo mundo que lê também se identifica bastante, né? Então, principalmente, toda a jornada do Valente ali me inspira também, faz parte um pouquinho da minha história. Principalmente o RPG ali, também, que ele gosta bastante, eu também. Então, na minha tatuagem, ao invés do coração, né, até coloquei um dado de RPG, que representa muito também, né? Que a gente gosta bastante. E também o final ali, né, não falar muito, mas assim, eu acho que a jornada final ali representa muito do que foi dito desde o início ali, né, e é muito bom, né. Somos nós ali também, né. Obrigado, Rafa. O Vitor, o Rafa falou algo muito importante. Por exemplo, antes, né, do Valente, tinha as tirinhas do Pony Parker, que o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele é um personagem que a gente gosta muito dele porque a gente se identifica muito. E você também pegou, transformou o que a gente já se identificava, a gente se identificou mais com as tirinhas. E que você passou isso também pro Valente, que eu acho que é o que todo mundo gosta. Eu acho que
apesar de as pessoas gostarem muito de histórias fantásticas, bem elaboradas, mas eu acho que também as pessoas é algo até magnético quando a pessoa se identifica com situações mundanas, de coisas assim, um fim de Exato. namoro, sabe? Estou feliz porque eu estou com um emprego novo. Eu acho que foi isso que pegou. Então, eu acho que essa foi a sua inspiração de ser desculpa dizer a palavra, não sei se eu estou usando a palavra certa, mas ser o mais mundano possível, apesar de serem personagens fofinhos. Na verdade, assim, desde o início que eu começo a fazer quadrinhos, quadrinhos foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida, né? E principalmente quadrinhos do Homem-Aranha. Então, assim, desde que eu era criança, eu me identificava muito com o Peter Parker e ver o jeito que ele superava os desafios dele me ajudava a superar os meus desafios como um menino tímido também, um menino muito parecido com ele, um menino que não tinha um amigo na escola, não tinha amigo no prédio e tudo mais. Então, isso me dava força, assim, sabe? Ver o Peter enfrentando os desafios dele, ver a força dele para isso, essa identificação com o Homem-Aranha, eu gostar tanto do Homem-Aranha fazia com que eu me aceitasse do jeito que eu era também. Por eu me achar parecido com ele, eu falava, o Homem-Aranha é muito legal, então eu também posso ser legal, eu também sou legal do jeito que eu sou, não preciso mudar o meu jeito. Então, isso me deu muita força a vida inteira. Então, assim, de pequeno fui o Homem-Aranha, que é um personagem que me acompanha até hoje. Aí, quando eu tenho meus 12, 13 anos, meus 13 anos, quando eu repito a quinta série, eu faço uns amigos mais nerdzinhos e estranhinhos, iguais a mim. E é a época que eu começo a ler X-Men, que eram super-heróis estranhinhos e diferentes e excluídos dos outros. Então, a gente se sentia meio que os X-Men ali. Então, quando eu começo a fazer quadrinhos, querendo ou não, eu quero dar isso de volta para os quadrinhos. Eu quero dar para leitores isso que os quadrinhos me trouxeram, que é esse conforto, que é essa coisa de mostrar que está tudo bem, que você pode ser do jeito que você pode continuar sendo assim, que não tem nada de errado com isso. Mostrar personagens que são falhos, mas que conseguem superar seus desafios. Isso é uma coisa que eu carrego até hoje. Não foi nada que eu pensei no Valente ser assim, ser uma história de dia a dia. Eu não pensava, tantas pessoas já passaram por isso, tantas pessoas gostam de empadinha, tantas pessoas já... Todo mundo praticamente já teve o coração partido pelo menos uma vez, então óbvio que as pessoas iam se identificar também com essa parte, mas não foi nada intencional, eu estava só contando a minha história ali, e quem fosse parecido comigo poderia encontrar algum conforto ali. Mais de uma vez, eu diria que mais de 10 vezes já teve casos de pessoas que ou vieram a mim pessoalmente falar, ou já me mandaram mensagens, a maioria, falando que estava passando por situação de depressão, situações péssimas, assim, que o Valente ajudou muito ele a superar essas situações. Teve foi na primeira CCXP que eu chorei, o cara chegou na minha frente, eu não sei o nome dele, mas ele chegou na fila e ele falou assim, olha, eu não tenho nada seu para autografar, eu vou querer comprar uma camisa do Valente aqui, mas mais que tudo, aí ele começou a chorar e falou assim, eu queria agradecer, porque eu passei por uma mudança muito grande, física mesmo, acho que, se não me engano, ele morava em São Paulo e foi para Curitiba, ou o contrário, e passou por uma situação muito difícil, não, foi de Curitiba para São Paulo, e aí quando ele estava nessa pior fase, ele, por um acaso, o Valente chegou na vida dele, de algum jeito, ele começou a ler, e isso foi uma coisa que levou ele a procurar ter ajuda profissional e melhorar e se tratar, e foi massa, que ele só abraçava e chorava, e nós dois começamos a chorar. Então, de certa forma, eu fico feliz de saber que eu consegui um pouco disso que eu queria, né, que é retribuir para os quadrinhos o que eles me deram, esse conforto em momentos difíceis. E hoje em dia mesmo eu estou passando assim, por uma situação meio que eu estou passando por umas crises de ansiedade, de depressão, muito a ver com o momento que a gente está vivendo também no mundo. E eu fui buscar refúgio exatamente aí, nos quadrinhos do Homem-Aranha. O Sidney, como ele é muito meu amigo e meu editor, ele sabe disso. Outro dia eu comentei com ele que eu estava lendo a saga do clone do Homem-Aranha e ele me zoou muito por causa disso. Justo a saga do clone, você tá lendo, você tá doido? Mas eu tô encontrando muito conforto de novo no Homem-Aranha, igual quando eu era criança. E vendo coisas que eu não tinha visto antes. Eu estava vendo o Spider-Verse e eu estudei um pouquinho sobre a obra também, sobre o filme, e eu vi como que agora eu percebo que o Peter B. Parker estava passando por um momento de depressão também, bem forte. No filme eles passam isso de um jeito mais leve, né, porque criança vai ver também, então é uma coisa até meio cômica em alguns momentos, ele chorando na banheira e tudo mais, mas ele está passando sim por um momento de depressão ali. E hoje que eu estou passando por coisa parecida, já estou me tratando e tudo, eu consigo enxergar isso melhor.
E o Peter tá em níveis maiores que o meu, assim, de depressão. Ele está num ponto ali que ele não quer voltar para o planeta, para a dimensão dele, né? A ideia dele de se sacrificar pelos outros e morrer lá é mais atraente para ele do que voltar para a dimensão dele. E aí eu tô até num momento muito que eu tô passando por nada tão forte quanto o dele, mas que é uma coisa que está me afetando assim no trabalho também e tal. Mas é a hora do que o Miles pergunta pro Peter assim, quando que eu vou saber que eu tô pronto para ser o Homem-Aranha? E aí o Peter fala para ele, você não sabe, é um salto de fé que você dá. E eu tô num momento que eu tô meio assim, que hora que eu vou estar pronto para voltar a retomar meu ritmo de trabalho e tudo mais? E eu vou saber uma hora que eu tô pronto? E eu percebi que não vai ter um momento assim que eu vou, tô pronto 100%, agora vamos e tá tudo certo. Vai ser meio que um salto de fé. E no final do Spider-Verse tem essa situação inversa, né? O Peter tá insistindo pro Miles que ele quer ficar lá, que ele quer desativar o aparelho e com isso ele vai morrer. E o Miles dá uma rasteira nele, segura ele para ele cair no portal. E aí o que o Peter pergunta para ele é tipo assim, como que eu vou saber? Eu não quero voltar para lá, como que eu vou saber se eu não vou estragar tudo? E aí o Miles fala, você não vai saber. Aí o Peter sorri para ele e fala, é um salto de fé. E aí ele se joga e volta para a realidade dele, onde ele vai encarar os problemas dele, vai tentar resolver a situação com a Mary Jane. Então eu acho que quadrinhos e heróis e grandes personagens têm esse poder na gente de ajudar a gente nesses momentos. Não só isso, claro, família, amigos, todo mundo ajuda a gente nesses momentos. Mas eu lembro quando eu era menorzinho, que eu guardava muitos meus problemas para mim, foi o Homem-Aranha que me ajudou muito, muito, muito a encarar tudo. Então eu fico feliz de que meus quadrinhos, não só o Valente, mas as da Turma da Mônica também, acredito que o Franjinho também possa ajudar pessoas depois quando ele sair. Fico feliz que meus quadrinhos também fazem isso pelas pessoas. E eu só quero complementar o que o Victor falou, porque é o seguinte, o mercado de quadrinho brasileiro a gente tem quadrinhos, autores que fazem quadrinhos de todos os gêneros, e eu acho isso sensacional. Só que tem alguns que eu não vou usar geralmente o vocabulário que eu uso, que nós temos um friend family aqui, né? Tem uns bobões, bobões, né? Que, por exemplo, torciam o nariz para o que o Victor fazia, para que o Paulo Cubim e a Cris Eico faziam. Não, porque quadrinho tem que ser podreira, o cacete, idiota. Pronto, eu estou ficando nervoso. Seu bobo. Quadrinho é para contar história, pode ser uma história rock and roll, pode ser uma história fofa, uma história emocional ou uma história que vai te ajudar a sair da depressão. Quadrinho é um jeito de contar a história, não é o seu jeito só que é o certo. Todos os jeitos de contar quadrinhos são certos e extremamente válidos. É um veículo, então, né? É um veículo que pode levar várias emoções. Exatamente. Você quer fazer um quadrinho underground? Show de bola! Agora, não é porque uma outra pessoa faz um quadrinho emocional que o dele não é quadrinho. Cacete, bicho. Isso é uma tolice. Exato. Então, assim, o Victor, ele é um cara que ele é sensibilidade à flor da pele. Ele e a Lu são assim. Eu aprendi a conhecer os dois nesses 10 anos e mais, quase 12 já de convivência. E já que o Victor tocou no tema do Franjinha, muita gente já está perguntando aqui do Franjinha e tal, a gente já está bem adiantado, até ia brincar, antes do Victor, eu ia brincar que eu ia mostrar umas páginas aqui, mas acho melhor não, né, Victor? Porque acho melhor não, né? Melhor deixar o pessoal esperar, né? Melhor deixar o pessoal ficar mais calmo, porque o que eu posso dizer é o seguinte, o Franjinha vai atrasar sim, o Franjinha está atrasado sim, porque o meu amigo e meu autor vai melhorar. É isso que vai acontecer, velho. Sidney. E a obra dele vai ser pro resto da vida. Ponto. Certeza. Sidney, aproveitando que você falou do Franjinha, primeiramente, Vitor, nós daqui da equipe aqui do festival, seus fãs que estão nos vendo aqui nos comentários, estamos todo mundo desejando melhoras para você, que você vai passar por isso. Isso aí, falta de amor não vai ser. Falta de amor enviado. Então, não mesmo. Sidney, aproveitando que você falou do Franjinha, 2 perguntas em uma minha e outra da Jay. É 2 em 1. A primeira você propositalmente guardou o Franjinha meio que assim pro Vitor? Meio que você viu o Franjinha e falou, é dele. E a segunda, Jay? A segunda, eu falo aqui em nome
de um povo. Uma nação. Uma nação. Lá Vai ter filme do Franjinha? Bom, primeiro tem que lançar o Franjinha, né? Primeiro tem que lançar o Franjinha, mas o filme sempre vai depender do sucesso da obra, evidentemente. Lendo, eu vou falar, vou dar 2 pequenos spoilers, tá? Que, que eu tenho falado bastante e eu vi que combinou esse jogo. O primeiro é o seguinte: quando o Vitor e a Lu terminam o Turma da Mônica Lembranças e falam, nós vamos parar, eu falei assim, vocês estão loucos, cara? Como vocês vão parar, velho? Vocês vão parar. A trilogia da Turma da Mônica, eu sempre falo que os dois têm o DNA da Turma da Mônica para contar histórias. Então, eles leram tanto, eles são o DNA da Turma da Mônica, eles têm o DNA. Aí ele falou, não, a gente já contou a história que a gente queria contar. Eu falei, eu fiquei, né, 2 anos na orelha dos dois. Ó, vamos voltar. E eles, não. E não havia um plano para ser este ou aquele personagem. Até no momento que o Vitor fala, que ele acena para mim, que ele falou, olha, se de repente você voltasse com outro personagem, aí eu... Franjinha. É agora. E ele fala assim para mim, isso tá inclusive nos extras da edição, né? O Vitor a princípio ficou meio assim, Franjinha? Será o Franjinha? Ficou meio assim, né? E quando o Vitor começou a contar a história do Franjinha, eu vou te dizer, cara, porque eu falei para ele na hora, Vitor, o Franjinha é o teu número. E o Vitor ficou meio assim, não, imagina, será que é, tal? Aí eu fico muito feliz, o dia que ele me ligou, ele falou assim, Sidão, o Franjinha é muito o número do Vitor. Se vocês... eu vou aqui comentar, eu amo Valente, todo mundo sabe que eu amo Valente. Eu vou dizer que o Franjinha talvez tenha mais do Vitor do que o Valente. Eita! Jogou aqui pra galera. Jogou. E agora eu joguei a bomba, né? E mais do que isso, uma coisa que eu tenho recomendado, o Vitor vai falar depois de mim agora. Em hipótese alguma, de jeito nenhum, quando vocês pegarem esta Graphic MSP, vocês folheiem a revista antes. Mas de jeito nenhum. Não façam isso. Leiam na ordem para não levar nenhum spoiler, para vocês terem a sensação que eu tive quando li o roteiro. Né, Vitor? É isso aí. O Franjinha eu tava resistente mesmo, porque nunca foi um dos meus personagens favoritos do Maurício. E aí eu fiquei, gente, de onde que me tirou que o Franjinha é meu número, sabe? Eu não entendi muito bem por quê. Eu lembro que na época até eu falei assim, o que você acha desse outro personagem? O que você acha desse outro? Ele falou, não, eu sei que você consegue trabalhar com eles também, mas eu ainda acho que o Franjinha é mais o seu número. E como eu fiquei muito tempo até meio resistente, se ia fazer outra graphic ou não, se ia fazer o Franjinha ou não, eu tive muito tempo para formular a história. Então eu fui formulando ela na minha cabeça por muito tempo, anotava uma ideia, anotava outra. É até legal que ela teve tantas vertentes diferentes nesse meio de caminho, e até coisas que ficou só na minha cabeça e tal, até que eu comecei a sentar e fazer, né? Primeiro eu me comprometi com o Sidney, falei, sim, vamos fazer. Eu adorei fazer, ela já está toda desenhada, mais ou menos metade dela está arte finalizada e um pouco menos da metade colorida, né? Foi o momento em que eu tive que parar um pouquinho, que eu vi que a ansiedade estava tomando conta, e aí o Sidney, a Panini, o próprio Maurício me deram todo o apoio para que eu fizesse isso, né? Para eu me cuidar primeiro. Mas antes disso, estava sendo uma delícia fazer o Franjinho. Eu acho que o Franjinho, de certa forma, estava me deixando saudável, mentalmente saudável, porque eu estava transferindo tudo para aquela história. Eu nunca fiz pesquisa para escrever um roteiro de uma história, assim, igual eu fiz para o Franjinha, né? Eu não sou um cara tão ligado às ciências, assim. Então eu tive que pesquisar muita coisa para ver coisas da ciência que poderiam agregar dentro do que eu queria para aquela história. E aí acabou que foi indo, eu estudei muito de roteiro no ano passado também, então isso acho que acrescentou bastante no Franjinha. O Sidney já comentou comigo, entre outras coisas. Gente, eu vou falar com vocês que eu nunca vi o Sidney tão empolgado com a história nossa quanto com o Franjinha, tá? Detalhe. Mas o Sidney comentou muito sobre a construção de personagem que eu faço, e isso vem muito desses estudos que eu fiz ano passado. Brilhante. E acabou que é isso, cara. O Franjinha, ele é... O Sidney falou que leu e era no tempo inteiro eu ali. Então eu fui encontrando
paralelos entre as paixões do Franjinha com as minhas, quem eu era quando eu tinha a idade do Franjinha. Acho que não tem nada de mais falar que ele está um pouquinho mais velho na história, ele está ali com mais ou menos seus 12 anos, ele não é tão criancinha quanto as crianças eram no Laços, né, o Cebolinha, Magali, o Franjinha sempre foi um pouquinho mais velho que eles, então eu fui fazer essa busca de quem que eu era com 12 anos, o que eu sentia, e acabou que eu me encontrei dentro dele de um jeito que chega nesse ponto que o Sidney falou. Tem momentos que eu acho que eu consigo ser mais sincero e me abro mais através do Franjinha do que do Valente até. Então é uma história que eu tô muito feliz com ela, eu tô louco para conseguir terminar ela, louco para todo mundo ler ela, e é isso que o Sidney falou, eu vou querer muito saber o que as pessoas acharam dela, quem for fazer resenha e coisas do tipo, por favor, sem spoiler, ou Nossa, então não façam isso, não deixe spoiler. E repito aí o conselho do Sidney de não folhem essa revista, quando vocês tiverem ela em mãos, se Deus quiser alguns meses, daqui a alguns meses vocês vão pegar ela, tirar ela do plástico e ler ela toda na ordem, bonitinho, sem folhear. Vai ser uma experiência muito mais completa e rica e emocionante. É um material muito legal, realmente a arte do Vitor tá num patamar, a arte está espetacular, mas o roteiro, especialmente para quem é fã do selo Graphic News, eu falei, olha, é um material que é a cara do selo Graphic News SP. O Vitor conseguiu fazer uma releitura ousadíssima, muito, muito feliz. Mas é uma história para chorar? Eu chorei, mas assim, quando lançar eu vou contar para vocês por que eu chorei. Talvez vocês não chorem. É uma história muito divertida. Mas aí é certeza. Tenho certeza. É uma história cheia de elementos para tudo que é. O Vitor saca aquelas cenas de detetive que tem onde quando na parede e tal. O Vitor deve ter feito aquilo para montar, para equilibrar. Assim. E ainda tem duas coisinhas que a gente ficou, não, isso é aqui para cá, um pouquinho para lá, tal. E como a minha relação com o Vitor é muito de muita parceria, a gente troca muita ideia, né? A gente troca muita ideia sobre os nomes. E dessa vez o nome não foi meu, dessa vez foi dele. Dessa vez você dormiu normal, né? Você dormiu no seu horário normal, sem acordar. Exatamente, não. É que dessa vez, cara, o Vitor, ele deu tudo e mais um pouco dele na história, e o resultado, vocês vão ver, o resultado vai ficar lindo. É o que falou, o Vitor, assim que o Vitor tiver recuperado, que ele vai terminar de colorir e tal, de fazer arte final, aí vocês vão ver que as páginas que já estão coloridas são desbundantes. Vocês não têm uma ideia. Vocês não têm ideia do que vem por aí. E o Vitor vai deixar todo mundo de boca aberta. Essa é a ideia. Estou muito feliz com a história. Ela é uma história muito, muito, além de todas as questões, é uma história que eu sempre valorizo muito, ela é muito sincera. Né? E eu acho que o que eu procuro fazer nas minhas histórias é uma história muito, muito sincera, muito verdadeira. E como sempre, eu me expondo muito, assim, né? Meu jeito de ver, meus valores e etc. Esperamos muito que daqui a pouquinho ela esteja pronta para ver o que as pessoas a reação das pessoas a ela. É isso aí. E é legal, gente. Vocês não têm noção. A gente explicar só um negocinho rapidamente para vocês. Que, claro. Até o Vitor, ele tem estado mais fechado, ele tem muito amigo, até o dia que ele abriu para mim, eu falei assim, eu vou usar a frase, ele falou assim, hoje eu não preciso do meu editor, eu preciso do meu amigo, do psicólogo, né? Aí eu falei, parou. É a hora que a gente tem que... É a vantagem... Cara, nenhum de nós é máquina. Nem ele, nem Exato. Eu, nem vocês. Se o Vitor quebrasse a mão, ele não desenharia. Então... Se ele não está num momento emocional que não permite que ele desenhe, é assim que a vida... vai atrasar, mas para o pessoal que perguntou aqui, vai ter franjinha autografado? Vai, assim que o Vitor terminar, a gente deve fazer o lançamento com aquele esquema de a pessoa comprar, talvez seja pela loja da Panini, não tenho certeza ainda, mas aí a pessoa vai comprar e ganhar a edição autografada do Vitor. E se quiser também eu autografo. Mas assim, então tá atrasado, mas vai sair, fiquem tranquilos, porque vai valer a pena. Fiquem de olho em pré-venda e tudo, que quando ela sair, eu realmente recomendo
quanto antes vocês comprarem, menos chance de tomar spoiler depois. Isso é verdade, Eita. Fique, rapaz do céu. Não pode, aí não- Sempre tem aí alguém não para pode. estragar o nosso prazer Exatamente. de querer contar o spoiler, né? Então, né? Compra rápido, na hora que saiu, a gente compra pra não ter spoiler. Sidney, Faça isso. Oba. Vitor, a gente vai... Tem o tempo que vocês tiverem, tudo ok. Eu me sinto melhor sabendo que vai ser algo muito feito com carinho do que na pressa. Eu tô aqui ainda, enquanto eu estiver vivo eu espero. E já estamos encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença Muito de obrigada. vocês. É uma honra ter vocês aqui no nosso evento. Foi um papo muito legal, foi um papo muito gostoso, foi técnico, foi emocionante. Ai, Então, meu coração. Não, Muito, o coração muito, tá- muito, muito obrigada. então, muito obrigado. Tem alguma coisa para falar, Jay? Eu gostaria de deixar aberto para que os nossos convidados façam as suas considerações finais, aquelas considerações rápidas, certeiras, mortais e curtinhas, para a gente poder Vamos encerrar lá. com o glamour dessas duas pessoas maravilhosas. Com alegria. Com alegria. Começa você, então? Pode ser? Eu só queria agradecer, cara, os quadrinhos. Tô achando massa o evento. Eu e Sidney, sempre a gente conversa, a gente fala o tanto que a gente tá morrendo de saudade de evento presencial. E como não é possível fazer evento presencial ainda, esse tipo de evento é importante. Dá um quentinho no coração, como vocês falaram, só de ver o Sidney, ver vocês, conversar, poder se abrir desse jeito. Já é ótimo, já não é o ideal, a gente queria estar abraçando todo mundo, mas não dá agora mesmo. Então, fazer esse evento já está ótimo. Muito orgulhoso de ver alunos, a Nami, a Laura, vários participando aí também, ex-alunas. E mandar um abração para todo mundo se cuidar o melhor possível, né? Manter a cabeça no lugar. E se não estiver se sentindo bem, conversar com quem te faz bem, se aproximar de quem faz bem com segurança também, procurar uma ajuda, caso alguém esteja, né, sentindo que sozinho, foi o meu caso, eu senti que sozinho não estava conseguindo, precisei de uma ajudinha, já estou melhorando, tá? Não precisa preocupar, já estou cada vez melhor. E é isso, e agradecer a força de todo mundo aí, do Sidney principalmente também. É isso, Brasil eu também tá queria com agradecer você, Vitão. o convite do Cris, a todo mundo que participou da live, mas que depois vai assistir o vídeo depois. Para vocês terem ideia, o que eu e o Vitor mais temos comentado nos últimos tempos, a gente fala de NBA, a gente fala de futebol, a gente fala de coisas que nos fazem, que aproximam mais ainda a amizade que eu tenho, que nós dois temos. Então, assim, o evento presencial faz muita falta. Eu sinto muita saudade de encontrar vocês, de abraçar o Vitor. A Lu, quando voltou ao Brasil, ela falou assim: Sidão, tenho uma saudade do teu... que eu abraço mesmo, né? Eu abraço mesmo. Tem gente que ao menos quem gosta, né? Porque eu sei que tem gente que não gosta. Quem gosta, eu abraço mesmo. E esses dois eu abraço mesmo sempre. Ela falou que eu estava com saudade do meu abraço. Então, logo, logo, se a gente continuar se cuidando, vai passar. E a gente vai poder se encontrar de novo. Vamos poder comer hambúrguer de novo, comer empadinha de novo, né, Vitor? Churrasco. Pão de queijo aqui em Churrasco, BH até com a feijoada gente. na casa da mãe Exato. do Vitor, que a farofa da mulher é um espetáculo. É isso, gente. Muito obrigado, um bom final de semana para todos vocês e bom evento. Muito, Sim. muito, Valeu muito demais. obrigada. Senhoras e senhores, este foi Sidney Guzmán e Vitor Cafage aqui no CDQ Com. Maravilhosos, muito, muito obrigada. Exato.